28, com o tema desse congresso. Certamente esses 4 dias serão momentos preciosos nas nossas vidas, que irá ser um divisor de águas. Quem crê? Aleluia. Pois esteja ligado em tudo aquilo que o Senhor quer hoje falar aos nossos corações e ministrar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, o propósito ao qual Ele tem para cumprir em cada um de nós. Mateus 28, que achou, deu glória a Deus. Começando no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quem crê nesta palavra? Pode sentar, glorificando a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, eu glorifico ao Senhor por este tempo. Nós, como igreja, nós temos uma grande missão. O ID, quando nós vimos esse nome chamado ID na palavra, quando Jesus disse assim para os seus discípulos que eles tinham que ir, Jesus não estava dando uma sugestão, Jesus estava dando uma ordem. Nós podemos ver que essa grande comissão, ela é falada nos 4 primeiros evangelhos, e ela é enfatizada no livro de Atos, de tão importante quanto ela é. Quando olhamos para o ID, vimos uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Vimos aqui também uma missão dada à igreja. Esta missão não foi conferida a ninguém, mas à igreja do Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para esta missão, porque quando Jesus nos dá essa ordem, nós precisamos cumprir esta missão, porque há uma grande necessidade do mundo de conhecer a Jesus. E esta missão, elas têm que ser debaixo de obediência, submissão e urgência. A todo momento nós podemos ver no ministério de Jesus que Ele estava ali ensinando aos seus discípulos, porque Jesus sabia que no momento em que Ele morreria, ressuscitaria, e chegaria um momento que Ele iria voltar para o Pai, havia uma missão para aqueles discípulos. E Jesus é o maior exemplo. Jesus, Ele é o maior exemplo daquele que cumpriu o propósito do Pai. A Bíblia diz no livro de João capítulo 4, certa vez estava aqui Jesus. A Bíblia diz que Ele deixou a Judeia e foi para outra vez para Galileia. E o que eu acho tremendo aqui é João 4:4, quando diz a palavra: E era-lhe necessário passar por Samaria. Nós sabemos que aqui, quando a palavra do Senhor diz que era necessário Jesus passar por Samaria, não está limitado a um espaço geográfico, mas para o cumprimento da palavra do ID, porque Jesus sabia que havia uma mulher em Samaria que precisava também. E essa palavra aqui era necessário passar por Samaria, está se referindo à universalidade do Evangelho. E por todo mundo pregar o Evangelho. Aleluia. E Jesus aqui naquele momento, Ele sabia que os judeus não se davam com o samaritano, mas Jesus não estava preocupado com isso.
Porque vidas é prioridade para Deus. Olha para o seu irmão e diga: você é prioridade para Deus. Glória a Deus. E aqui naquele momento os discípulos chegaram aqui em João 4,31 e disseram, entretanto os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nesse momento aqui, Jesus está nos ensinando Glória a Deus. o que é prioridade. O que tem sido prioridade para as nossas vidas? Todos nós sabemos que temos um propósito, um chamado. Mas o que nós temos colocado como prioridade? O ir de Jesus é uma prioridade. Mas pastor, eu não fui chamado para pregar. A palavra do Senhor diz no livro de Coríntios que Ele deu a todos o ministério da reconciliação. Todos foram chamados para essa obra. Todos foram chamados para essa missão. E os discípulos estavam agora preocupados em que comer. E estavam preocupados agora que Jesus se alimentasse. Jesus disse: não. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Nós podemos ver aqui que Jesus estava colocando acima das suas necessidades vitais o propósito do Pai. Mas os discípulos naquele momento não estavam entendendo. O ir de Jesus é uma prioridade para as nossas vidas. Glória a Deus. É uma prioridade para a gente. Nós só podemos fazer o ir, irmãos. Entender o propósito do Senhor e nós priorizarmos. Entender o que é prioridade. O apóstolo ele sempre diz assim: Deus não chama desocupado. O problema não está na ocupação. O problema está naquilo que nós priorizamos. O problema não está na ocupação, porque Deus ele sempre chamou aqueles que são ocupados. Mas o que nós estamos priorizando? Porque nós temos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Aquilo que nós temos como prioridade, nós temos tempo. E nós temos vivido um momento muito difícil. E eu glorifico a Deus, porque esse ministério chamado Evangelho Pleno não tem perdido o propósito do Senhor. Glória a Deus. Só pode fazer, só gera discípulo quem é discípulo. Nós estamos vivendo em uma geração que não se permite ser discípulo, mas quer gerar discípulo. Porque gerar discípulo é ser cuidado. Ser discípulo é ser cuidado. Ser discípulo é ser ensinado. Mas hoje em dia tem se levantado uma geração que não quer ser cuidada, que não quer ser ensinada, não quer se submeter. A sua liderança chama-se YouTube, ouve o que quer. Mas existe um povo na terra. Cadê esse povo? Existe um povo na terra que entendeu que os céus nos aguardam, que os céus é uma realidade e que nós temos uma missão para cumprir. Glória a Deus. E naquele momento Jesus aqui falando com esses discípulos estava ensinando a esses discípulos estabelecer prioridade. Aquele que nos chamou
aquele que nos comissionou, aqueles que têm nos ordenado, Jesus de Nazaré. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos dá todas as ferramentas que é necessário. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, o versículo 18, a qual nós olhamos aqui, a Bíblia diz que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Não tem como fazer o ide de Jesus sem ser através do poder de Cristo. E Ele disse: eu lhe dei todo o poder. Eu lhe dei toda a autoridade. Eu lhe otorguei todo o poder e toda a autoridade. No meu nome vocês não expelem demônios. E a Bíblia diz aqui em Mateus que Ele não só nos deu poder, Ele diz: olha, ide, e ensinando a todas as nações. Não é só simplesmente, irmãos. E Ele disse que eu preciso ensinar. Que ensinamento? Não é aquilo que eu acho que é convidativo. A palavra do Senhor diz que tem que ser todas as coisas. Não é o que a igreja, não é o que nós queremos ouvir. Nós precisamos ensinar. Fazer discípulo é ser ensinado. Discipular é ensinar. E glória a Deus que nós não abrimos mão do ensino da palavra do Senhor. Glória a Deus que esse ministério não abre mão do ensino da palavra do Senhor. É a palavra genuína, a palavra verdadeira, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Glória a Deus. Não é uma palavra que vai massagear o meu ego, não é o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Glória a Deus. E aquele que entende que ele precisa ser discípulo, ele entende. E ele deseja. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Atos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quando nós olhamos a igreja primitiva, que igreja? Mas sabe o que aconteceu? Porque eles começaram a obedecer. Porque a Bíblia diz lá no livro de Lucas que havia uma promessa. Jesus disse: não saia de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Glória a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Atos capítulo 1, quando Jesus morreu, ressuscitou, volta, passa 40 dias. Porque havia uma promessa que a Bíblia diz que nenhum deles se perderia, a não ser o filho da perdição. E como eu costumo dizer, tudo que a Bíblia diz é verdade e acontece. Glória a E Deus. Jesus, ele volta. Ele vai atrás de Pedro. Ele aparece para Maria. Ele vai atrás dos discípulos de Emaús. E se cumpre a palavra. O que se perdeu foi Judas, o filho da perdição. E a Bíblia diz lá no livro de Atos que naquele momento, quando os discípulos olharam Jesus, olho nu, indo assunto aos céus, Pedro agora toma um posicionamento. Irmãos, as promessas de Deus só irão se cumprir nas nossas vidas quando nós obedecemos para nos posicionar. Glória a Deus. Pedro agora toma um posicionamento. E aquilo que o próprio Jesus disse a Pedro, que não saísse de Jerusalém. Qual foi a ordem? Qual é a ordem? Diga: não sair de Jerusalém. Qual é a ordem? Até, diga, até que sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que agora eles voltam. Eles veem aquela coisa maravilhosa, aquele momento glorioso, onde os seus próprios olhos veem Jesus subindo e descendo aos céus. Agora eles não fazem mais como os discípulos de Emaús, triste, angustiado. Não. Eles vão procurar. E eles permaneceram. Eles permaneceram. Fizeram tudo conforme o próprio Jesus assim ordenasse que eles fizessem. E eles ficaram ali. E houve ali em Atos capítulo 2 o revestimento de poder. Porque Jesus sabia o
E naquele momento ali, aquele que negou a Jesus, Pedro, aquele constante, Pedro, aquele que queria fazer tudo à forma dele, começa a pregar. E a primeira pregação daquele homem, 13.000 almas para Jesus. Glória a Deus. Que pregação. E agora essa igreja que tem uma missão privilegiada, essa igreja que tem agora uma missão dada pelo Deus Todo-Poderoso, nos capacitando, nos dando toda a ferramenta, elas agora estavam no centro da vontade do Pai. Ela agora não estava fazendo como eles achavam. Eles agora estavam cheios, eles agora estavam posicionados, eles agora estavam convictos do propósito do Pai para a vida deles. Glória a Deus. Há muitos que querem fazer, mas poucos se posicionam. Muitos querem ir, mas muitas vezes estão desprovidos da presença, do poder. Porque quando Jesus disse que nós precisávamos ir, Ele nos garantiu poder e Ele nos garantiu presença. Ele não só apenas deu uma ordem, mas Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para que esse propósito, o seu nome fosse glorificado. Aleluia. Porque tudo que nós viemos fazer em nome de Jesus e para o seu reino é para a glória dele, é para o louvor dele, é para a exaltação dele. Glória a Deus. Não é nada para nós. E agora essa igreja cheia do poder, mas teve que enfrentar muitos desafios. Mas o que eu acho lindo nessa igreja, essa igreja modelo, a igreja primitiva, é que mesmo em meio aos desafios, ela não perdia a oportunidade. Glória a Deus. Mesmo nos momentos mais cruciais de morte, de perseguição, de prisões, eles encontravam oportunidade. Eu lhe faço uma pergunta: onde nós temos encontrado oportunidade para falar de Jesus? Onde nós temos encontrado oportunidade para falar de Jesus? Pastor, eu parei de falar de Jesus porque eu já fiz evangelismo e não ganhei nenhuma alma para Jesus. Ah, pastor, eu parei de fazer o ID porque eu já fiz, ninguém quer ir comigo, eu sempre vou sozinho. Tudo que nós fazemos para o Senhor não é vão. A palavra do Senhor não volta vazia. Glória a Deus. Domingo agora, eu me encontrei com uma jovem. Ela foi lá na igreja nos visitar. Há 17 anos, eu me lembrava dessa situação. Há 17 anos, em um momento muito difícil que ela tinha passado, eu falei de Jesus e trouxe ela para a igreja séria. E aí, de repente, ela começou a fazer algumas coisas, eu me mudei e não a encontrei mais. Depois de 17 anos. Depois do culto a gente foi lá, eu fui lá falar com ela. E teve um momento que a gente estava junto, ela olhou para mim e disse: você sabia, Rosinha, que a primeira pessoa que falou de Jesus para mim foi você? Hoje eu sou cristã. Glória a Deus. Eu não lembrava mais que eu tinha falado de Cristo para ela. Mas muitas vezes pessoas têm desistido de pregar, de fazer o hino, de fazer discípulo, porque dá trabalho. E nós vivemos numa geração que não quer mais ter trabalho. Vivemos numa geração hoje que não quer mais orar. Vivemos numa geração hoje que não quer mais pagar o preço. Vivemos numa geração hoje que não quer ouvir a verdade, que
e luz ainda na terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existem aqueles que não desistem. Existe aquele que crê no propósito do Senhor. Existe aqueles que crê que a palavra do Senhor é a espada. Ela vai na divisão da alma, de juntas e medulas. Porque não existe igreja sem conversão. Não existe igreja sem palavra. Não existe igreja sem batismo nas águas. Não existe igreja sem discipulado. Não existe igreja. Glória a Deus. Não existe. Então é o que, pastora? Se não existe discipulado, se não existe palavra de arrependimento, de exortação de arrependimento, se não existe batismo, é o quê? É um ajuntamento de pessoas. É a multidão. A Bíblia diz que havia multidões que seguiam Jesus, mas discípulos eram poucos. Cadê os discípulos de Jesus aqui? Comece a glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós decidimos a não ser multidão. Nós decidimos a continuar a sermos Glória a discípulos. Deus. Aleluia. E a Bíblia decide prega ensinando e batizando. Não existe igreja, irmãos. Não existe igreja sem ovelha. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não querem congregar. O batismo é através do batismo que é o marco inicial da integração da ovelha no corpo de Cristo. Glória a Deus. E esta ovelha, ela é integrada neste corpo após o batismo. Ela passa agora a ser membro, porque não existe corpo de Cristo sem os membros. Não existe corpo que não tenha os seus membros. Não existe rebanho sem ovelha. Não existe, irmãos, ramo que não precise de um tronco. Glória a Deus. Nós somos um corpo. Nós fazemos parte do corpo. O corpo de Cristo. E Jesus, ele decide ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aguardar todas as coisas. Nós precisamos guardar. O salmista no Salmo 119, a Bíblia diz assim, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Onde nós temos guardado a palavra de Cristo? Essa palavra que tem poder de transformar, de curar. É o manual da vida eterna. Eu sempre conto uma historinha. Às vezes a gente diz assim: eu queria tanto comprar um eletrodoméstico. Aí você vai ali, junta dinheiro, vai comprar aquele eletrodoméstico. E você fica esperando uma promoção. E de repente você é surpreendido. Você juntou dinheiro para comprar um eletrodoméstico. Muito simples. Mas de repente há uma promoção relâmpago desse mesmo eletrodoméstico com mais funções. Lógico que você vai comprar esse tem mais funções. Se você guardou dinheiro para comprar um eletrodoméstico simples, mas agora você é surpreendido pelo mesmo valor, você comprou um eletrodoméstico de alta tecnologia. Mas nós temos um problema. Todo eletrodoméstico ele vai vir com um manual. Se você não estudar o manual, jamais você vai usufruir.
da tecnologia, da criatura. Não é diferente da palavra. Aqui está contido todas as bênçãos. Aqui está contido todas as orientações. Mas muitas vezes queremos usufruir de tudo, da plenitude do poder de Deus, mas não conhecemos. Não conhecemos. Não desejamos conhecer. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos só conhecer, mas também guardá-las. Guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Elas não abriam mão do ensino. A igreja primitiva não abria mão do ensino da palavra que trazia edificação, palavra que nos levava para perto do Senhor. Glória a Deus. Essa igreja, ela tinha alegria. Mas só porque essa alegria que a igreja primitiva tinha era uma alegria alicerçada na facilidade. Em meio às perseguições, em meio às prisões, em meio aos feitos, eles se alegravam, porque eles se achavam dignos. Eles se achavam dignos. Aqui no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 5, versículo 41. Veja o que a Bíblia diz aqui. Retiravam-se, pois, da sentença do conselho, regozijando-se, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Pelo nome de Jesus. Eles se sentiam aqui honrados, privilegiados, alegres por terem sido julgados dignos de padecer afrontas por causa do nome de Jesus. E nós precisamos pedir que essa alegria seja gerada, que essa alegria de servir ao Senhor, que essa alegria de cumprir o propósito, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, precisa ser gerado esta alegria. Glória a Deus. Esta alegria de servir, esta alegria muitas vezes de passar por aflições, de passar por momentos difíceis, confrontadores. E Deus tem falado na terra através de profetas. Aleluia. Que coisas terríveis estão por acontecer. Porque a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem. O Senhor tem falado à igreja. Glória a O Deus. Senhor tem mostrado os seus sinais. E nós, como igreja, precisamos nos levantar. Como igreja, precisamos nos revestir. Como igreja, precisamos dar prioridade aos nossos chamados. Como igreja, nós precisamos desse revestimento de poder, dessa ousadia de espírito, para que se cumpra uma preciosa missão, que é o reino de Jesus, que é uma urgência, que é uma necessidade para o mundo. E a Bíblia diz, irmãos, a primeira coisa que nós vimos aqui é a prioridade. A segunda coisa, o desafio de cada oportunidade. Quando eu vim aqui para cá, hoje eu estava lembrando do ano passado, quando nós nos preparamos
estradas tentando de qualquer jeito, de todas as formas, para ver se o carro conseguia ligar e nada, o carro travou completamente. E a gente veio de carona, mas para voltar nós pedimos Uber. E quando a gente entrou naquele Uber, meu esposo foi conversando com aquele motorista. Que Deus lindo. Nós não entendemos o propósito dele, irmãos. Glória a Deus. E naquele momento, quando ele pegou a gente aqui, os meus irmãos foram falando de Jesus e aquele homem foi começando a chorar. Ele disse: eu sou filho do pastor. Glória a Deus. Eu estou desviado. Eu destruí o meu casamento. Eu estou separado. E naquele momento, o meu esposo começou a falar de Jesus para ele. E aquele homem encheu os olhos de lágrima e disse assim: a sua voz, pastor, eu estou vendo é com a voz do meu pai. O meu pai não cessa os seus joelhos de orar por mim. Naquele momento eu entendi porque aquele carro travou, aquele carro não ligava, porque havia uma alma que precisava voltar para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nenhum momento nós murmuramos, nenhum momento nós reclamamos. Mas na minha casa, até chegar na portaria, eu fui dizendo: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças, Senhor. Tu sabes que é o que nós precisamos chegar, mas tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. Diga, seu irmão, em todos os momentos, diga, em todos os momentos da sua vida tem um propósito, mas diga a ele: não descanse, diga, descanse, descanse, quer seja um momento difícil, ele nos garante a sua presença. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 27, que houve ali um naufrágio. A Bíblia diz que eles já tinham perdido a esperança, não tinham mais vontade de comer. E a Bíblia diz que agora o apóstolo Paulo, ele se levanta para orar. E o anjo do Senhor visitou o apóstolo Paulo e disse: calma, vocês não iam perecer. E a Bíblia diz que aquele povo já estava sem ânimo, entregando a sua própria vida. O apóstolo Paulo se levanta ali e disse a palavra, no livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. A palavra do Senhor diz que agora levanta o apóstolo Paulo. Atos 27 e 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, Glória a Deus. dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Deus está dizendo: não vai perecer ninguém. Você pode até perder bagagem, você pode até perder alguma coisa no meio do caminho, mas não vai perecer, não vai perecer, não vai perecer. E a Bíblia diz: portanto, ó varões, Glória a tem Deus. ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. E contudo, diga de novo, diga, e contudo, diga de novo, diga, e contudo, é necessário, diga, é necessário irmos dar em uma. Imagina a aflição daquele povo. Perdeu tudo, todos molhados, não tinham mais roupas, todos molhados. A Bíblia diz: se faz necessário que você vá dar em uma. Irmãos, há momento para nós que a gente não entende, mas é necessário. Glória a Deus. Diga seu irmão, diga, ainda que você chore, diga, é necessário. Diga, ainda que você passe tempestades, diga, é necessário. Glória a
Deus. Aleluia. É necessário. Agora imagina ele chega em uma ilha, sem ninguém, sem roupa, perdendo tudo. Mas Paulo não fica. O que nós temos feito quando vamos chegar em uma ilha? Ilha onde não tem ninguém. Tem momentos que nós ficamos assim. Glória a Deus. Deus nos leva para um momento que não tem ninguém. E que nós precisamos nos levantar. Paulo, nesse momento na ilha, e ele continua. Quantos recuaram? Quantos desistiram até questionaram como Senhor? Por que eu não estou fazendo a tua vontade? Por que eu tenho renunciado à minha vida? Eu tenho pago alto preço. E por que? Onde eu tenho errado? Nem sempre nós estamos errando. Mas é para que se cumpra o propósito. Glória a Deus. E a Bíblia diz que foi lhe dada uma ilha. E quando Paulo chegou naquela ilha, a Bíblia diz que eles estavam todos molhados. Paulo foi o quê? Procurar Deus. Paulo foi procurar gravetos para fazer fogo, para aquecer-nos. Irmãos, ainda em momentos difíceis que nós vamos passar, temos perdido tudo. Deus sempre tem uma solução. Glória a Deus. E agora Paulo vai pegar gravetos para fazer um fogo. E quando ele chega naquele momento para fazer o fogo, uma víbora sai dentro do fogo e fica assim. E agora aqueles homens começam a dizer que Paulo era um homem homicida. A víbora pica Paulo, mas não atingiu, não causou nenhum mal a Paulo. E agora, quando aqueles homens viram que aquela víbora não tinha feito nenhum mal a Paulo, que Paulo não tinha padecido de mal nenhum, eles agora começam a dizer que Paulo era Deus. Às vezes nós passamos por momentos assim, porque infelizmente o ser humano é de querer achar justificativa. E a Bíblia diz que Paulo, naquele momento, ele não foi mortal, ele não padeceu. E nós podemos ver diante de tudo isso, tempestades, perdas, lugares sem ninguém, picado por uma víbora. Por que será? Versículo 7, a Bíblia diz: e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome de Túlio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar em cama enfermo de febres, e desideria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isso, viram também ter com ele os demais na ilha. Os demais na ilha tinham enfermidades e sarava, o qual nos distinguiam também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Que tempestade é essa? Que momento difícil é esse? A Bíblia diz que foi necessário eles parar na ilha, porque havia pessoas para serem ganhas. Quantos momentos o Senhor nos leva para hospitais enfermos, o Senhor nos permite passar situações, porque tem um propósito nesse rebuliço, tem um propósito nessa tempestade, tem um propósito nesta dor. Aleluia! E a Bíblia diz que agora todos aqueles se maravilharam
igreja precisa entender que há desafios, mas que em todas as coisas tem um propósito. A palavra do Senhor diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ainda que seja necessário padecer, ainda que seja necessário passar por tribulações, ainda que seja necessário ter perdas, mas o importante de tudo isso é que o ide, é que o propósito, é que o chamado, é que a minha vida, é que a sua vida venha exaltar a Jesus Cristo e o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E terceira e última coisa, nós precisamos entender que missões, que o ide de Jesus é um investimento para a eternidade. Muitas vezes nós ficamos procurando algo para investirmos, para que possamos investir e ter retorno. Mas eu quero lhe dar uma notícia: nada se compara ao investimento em uma vida. Glória a Deus. O maior investimento que todos nós que recebemos a Jesus Cristo como único e Senhor, Salvador das nossas vidas, é investirmos para a eternidade. Imagine os galardões. E tem coisas que só irá ser revelado na eternidade. Tem situações que nós iremos falar de Cristo no Evangelho e humanamente não vamos ver frutos. Mas eu creio como foi essa administração de geração. Será que essa terra pode brotar? Um dia eu fui uma terra seca, uma terra sem vida, uma terra sem expectativa. Mas um dia alguém falou desse Jesus. Nós podemos ver, a Bíblia fala, irmãos, que nós seremos galardoados. David foi um bicho. Era um homem que ele odiava o Evangelho. E ele conta em um dos seus livros que havia uma moça que ia falar de Jesus para ele. Ele tinha uma tuberculose. E todos os dias aquela moça ia e dizia para ele: existe cura para a sua tuberculose, e a sua cura é Jesus. E ele falando naquele livro que ele esculhambava aquela moça. E quanto mais ele esculhambava aquela moça falava de um Jesus que curava. E ele aceitou Jesus. Este homem chamado Moisés, que faleceu ontem, o ano passado, se não tinha nada, foi o ano retrasado, voltou para casa. Tem a maior igreja do mundo. Na cultura, lá na Coreia, não podia a mulher fazer a obra. E agora ele não tinha, ele fez uma reunião com os diáconos para que pudessem fazer grupos na sua casa de oração. E os diáconos disseram: está aí, seu paganismo. Eu não, a minha casa não quero ser incomodado. E ali naquele momento ele chama a sua sogra, que na época não era sogra, era a líder da oração. Ele chamou aquela mulher e disse: vamos orar, para que Deus nos dê uma estratégia, porque na cultura da Coreia, a mulher não poderia nem abrir a porta, ela ficava escondendo o marido lá, abria a porta, recebia a visita, e ela só ia para a sala se o marido permitisse. E agora aquela mulher começou a orar com Deus.
E ele agora tem uma estratégia. Ele reúne aquelas diaconisas. E aquelas mulheres começam a fazer o ídolo dentro do seu condomínio. Elas ficavam nos elevadores. E ela ficava ali 3 horas. E quando entrava uma mulher, ela dizia: você me ajuda? Eu lhe ajudo a levar esse papel, essa sacola para sua casa. Olha, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Olha, eu quero fazer uma oração por você. E aquele evangelho foi para cima. Porque aquele que nos chamou é poderoso. Ele nos tem nos dado estratégia. Deus quer, nessa tarde, nos fazer entender que quem nos chamou foi Ele. Não é a minha capacitação. Não é a sua capacitação. Não é, nós não podemos. Nós dependemos. Nós dependemos dEle. E Ele tem nos dado todas as nossas ferramentas necessárias. Ele nos garante poder. Ele nos garante presença. E nesse primeiro dia de congresso, onde nós nos encontramos? Onde nós nos encontramos? Eu gosto muito daquela história da sogra de Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, avisaram a Jesus que ela estava enferma, que ela estava com febre. E o que eu acho tremendo dessa história é que, se Jesus estava na casa, por que Jesus teve que ser avisado? Pergunta o seu irmão. Se Jesus estava na casa, pergunta ele. Se Jesus estava na casa, por que ele teve que ser avisado? Glória a Deus. Porque infelizmente tem muitos lares que só tem a placa: Jesus está aqui. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse: existe uma porta aberta. Se abrires, entrarei e serei contigo. Quando está aberta a porta, mas é tempo de comunhão. É tempo de intimidade. E a Bíblia diz que Jesus chega para aquela mulher e pega ela pela mão. Levantou e a fé sai. Glória a Deus. Jesus disse: é aquele hoje. Ele quer pegar pela nossa mão hoje. E a Bíblia diz que a febre sai. Mas houve um regozijo tão grande na alma daquela mulher pela cura, que ela agora começou a servir. Houve uma alegria tão grande do toque de Jesus na vida dela, que ela agora começou a servir. E agora a Bíblia diz que a porta daquela casa não cabia mais de coxo, de aleijado, de doente, porque naquela casa havia um milagre. Jesus estava naquela casa e houve um milagre. Cadê aqueles que já foram curados? Cadê aqueles que já receberam o toque? Que foram libertos? Que foram salvos? Fique em pé, igreja. Glorifica Ele. Aleluia. Glorifica Jesus. Nessa casa houve um milagre. Deixa os coxos chegar. Deixa os aleijados chegar. Porque tem milagre. Glória a Deus. Tem milagre. Tem milagre a começar das nossas vidas nessa tarde. Tem renovo nessa tarde. Tem renovo nessa tarde. Tem presença de Deus Todo-Poderoso nessa tarde. Tem poder. Tem revestimento de poder. Tem graça. Glória a Deus. Aleluia. Começa a glorificar a Jesus nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Você é importante para Ele. Você é importante para Ele. Glória a Deus. Começa a trazer a memória dos feitos. Começa a trazer a memória dessa noite dos milagres, do toque. Amém. Glória a E Deus. permita hoje. Permita hoje ser testemunha de um Deus vivo que continua curando, Amém, Jesus. que continua libertando. A sua casa é lugar
pegar na sua mão. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. A começar de você, na sua casa, na sua vizinhança, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, lá na sua faculdade, lá no seu colégio, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá naquele avião, lá naquele ônibus, lá onde você quer que você esteja. Saiba que Ele levantou como testemunha. Para que saibam, creiam e entendam que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E você pode. Não diga que você não pode. Você pode. Porque Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. Ele tem nos garantido poder. Ele tem nos garantido presença. Talvez você está dizendo que não pode. Porque você precisa voltar para o lugar que você nunca poderia ter saído. Talvez você está se achando impotente por causa dos atalhos que você pegou. Mas Ele é a fonte. Ele é o caminho. Ele é a vida. E hoje é dia de você se posicionar para o cumprimento de uma promessa. Para que o nome dele venha ser glorificado. Para que vidas venham a ser alcançadas. Para que essa alegria que era gerada, que foi gerada naqueles discípulos, em meus açoites, em minhas prisões, eles eram alegres por se sentirem honrados de defender a Jesus Cristo. O mundo aguarda por nós. A hora é chegada. O tempo ruge. E Ele não errou quando nos escolheu. Ele não errou quando nos escolheu. Ele não errou quando nos escolheu. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe tudo sobre nós. Mas Ele nos amou primeiro. É um privilégio para nós. O hino de Jesus é um privilégio.